Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez nós voltaremos a falar, nós iremos falar sobre sono e sonhos, que é sempre motivo de curiosidade para as pessoas a saber que o Espiritismo diz a respeito, né? Tendo em vista que a doutrina espírita estuda não só as pessoas os encarnadas, por exemplo, sua vida, ou a relação com o passado, outras reencarnações, e a sua relação com espíritos desencarnados, né? Então isso aí é comum que as pessoas tenham curiosidade. Sabe muito bem que existem aqueles que dizem que interpretam sonhos, existem aquelas pessoas que sonham com coisas que acontecem, que vêm acontecer posteriormente, os sonhos premonitórios. E sabemos também que tem os sonhos que nós imaginamos que é uma previsão, é algo que poderá acontecer e de repente não acontece nada. Sempre temos feito a observação para que não haja da parte das pessoas também um radicalismo com relação aos sonhos, porque sabemos que existem os sonhos que são realidades que estão vivendo naquele momento, existem os sonhos que são reflexos das nossas preocupações do dia a dia, e existem os sonhos relacionados também com o passado, com lembrança do passado. E existe também o momento em que nós estamos realmente tendo contato, por exemplo, tanto com encarnados como desencarnados, também no estado como o nosso desencarnado, já no estado normal, e nós como encarnados em momento de sono, através do chamado desdobramento espiritual. Então vejamos aqui. Estamos com o livro dos Espíritos, livro segundo, capítulo 8, da emancipação da alma, e nós vamos observar aqui as perguntas a partir da 403. A 403, Allan Kardec perguntou, por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Porque tem pessoas que dizem que não sonham. Eu não sonho de jeito nenhum. E a própria ciência diz que todos nós sonhamos, porque se não sonhássemos é provável que tivéssemos muitos prejuízos à mente, porque o sonho é uma forma de nós, é uma espécie de catarse, uma forma de nós eliminarmos de nós certas tensões e preocupações, né? Então o que é que diz? Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Ele diz, no que tu chama de sono, só há o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. Aí ele recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com aquele que lhes são caros, seja neste mundo, seja em outros. Todavia, como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não recebeu pelos órgãos do corpo. Está entendendo? Então é esse o segredo, porque nem sempre aquela mensagem, aquele momento que se viveu no sono, é gravado, por exemplo, diretamente no órgão físico, nos órgãos físicos, mas é uma lembrança que fica no espírito em si. Como o corpo é grosseiro, dificulta a essa lembrança, a essa memorização do que foi visto e vivenciado através do sono naquele momento dos sonhos. É muito interessante isso aí, porque realmente é algo que nós ficamos assim admirados de pessoas que dizem, eu não sonho de jeito nenhum, nem me pergunto, eu não sei o que sonho. Dormi, dormi. Não me pergunto que eu não sonhei nada. Mas vamos continuar. Na questão 404, então Allan Kardec perguntou, o que pensar da significação atribuída aos sonhos? Aí vem aquela questão muito comum, existem até livros de pessoas que interpretam sonhos, nós vemos na Bíblia, né, que é o caso de José do Egito, e muitos outros casos interessantes. E claro que existem sonhos que têm um significado em si, poderemos realmente, existem pessoas que têm essa capacidade, vamos dizer assim, de interpretar, mas nem sempre podemos observar que aquilo que é realmente empregado para interpretar o sonho de alguém, de uma pessoa, um indivíduo, poderá ser empregado para todos. Então, não confiamos e achamos realmente que não existe essa possibilidade de a pessoa ter uma interpretação geral de tudo. Sonhou com isso, tem relacionado com isso. Não. Às vezes, sim, para algumas pessoas existe uma simbologia comum, quem sabe, alguns pontos comuns. Existe a diferença, mas existem pontos semelhantes, como tudo entre nós. Nós somos diferentes, mas com pontos, às vezes, que são semelhantes. Então, não vamos imaginar que possa-se realmente acreditar da credibilidade total a questão de interpretação de sonhos de livros que são publicados. Vamos considerar que tudo está nas mãos de Deus. Não vamos nos preocupar se alguma pessoa ou em alguma interpretação do sono nos proporcione algo que seja desagradável, que venha prognosticar algo desagradável, porque se tiver que vir, virá.
E se não tiver, não virá. E muitas coisas que poderiam vir, nós poderíamos mudar através do nosso comportamento. São relacionados com questões da lei de causa e efeito que pode ser mudada através das mudanças que nós realizamos em nós, no presente, no nosso comportamento. É isso aí. Então vamos ver. Então o que, que diz aqui? O que pensar da significação atribuída aos sonhos? Responde. Os sonhos não são verdadeiros como entendem certos adivinhos, porque é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa. Eles são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corporal. Muitas vezes também, como já dissemos, é uma lembrança e pode ser, enfim, algumas vezes um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa nesse momento em outro lugar, para onde a alma se transporta. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos e vêm advertir seus parentes ou seus amigos do que lhe acontece? Que são essa aparição, senão a alma ou o espírito dessas pessoas que vem comunicar-se com o vosso? Quando estáis certo de que aquilo que viste realmente se deu, não é uma prova de que a imaginação não tomou parte em nada. Sobretudo se essa coisa não esteve de modo algum em vosso pensamento durante a vigília. Então acontece, meus irmãos, veja bem como é interessante. As observações aqui feitas na resposta, muito interessante. Ele diz, muitas vezes também, como já dissemos, é uma lembrança que pode ser uma lembrança do passado. Você pode estar sonhando com coisas que dizem referência a uma lembrança de existência passada. Não é coisa que vai acontecer, mas que já aconteceu. E outra coisa, é coisa que nós podemos ver, por exemplo, um evento, um fenômeno, que poderá estar acontecendo em outro lugar e não vai acontecer agora conosco ou relacionado a nós nessa atual existência. Então é preciso que nós tenhamos esse conhecimento para que também não sejamos vítimas e venhamos criar preocupações desnecessárias. O assunto é muito complexo, exige muito tempo, nós em outras oportunidades continuaremos, mas vamos parar por aqui, desejando muita paz e proveitosas reflexões.